Bom, pessoal, então, bom dia a todos. A gente inicia aqui nossa terceira semana do curso de Algoritmos e Programação Computacional. Então, nesse momento, na semana passada, a gente já tratou de um tema importante e essencial em programação, que foi a construção de funções. Aí, a partir da aula de hoje, a gente já vai entrar na programação de fato. Eu costumo dizer que, para dizer que sabe, em algum momento, está participando de uma entrevista de emprego, está conversando com um colega, e essa pessoa te pergunta se você sabe programar. E eu acho que é essencial para responder essa pergunta de forma positiva, que sabe programar, é preciso ter o conhecimento em dois temas aí que são essenciais, que é basicamente o cerne da programação. Acho que o primeiro deles são as operações de condição, que é o que a gente vai ver na aula dessa semana, da semana que vem, e as operações de repetição. Então, sabendo esses dois temas aí centrais aí da programação, você já pode dizer com tranquilidade que sabe programar. Então, são os temas principais, essenciais da programação. É claro que a programação não se restringe só a isso, mas se já dominar esses dois temas aí, já é meio caminho andado. E aqui a gente já vai começar com a parte aí de condicional. A gente vai ter 2 semanas específicas para trabalhar com isso. Como eu já comentei algumas vezes, os alunos da engenharia florestal geralmente não têm dificuldade para trabalhar com essa temática, porque já está habituado a trabalhar com isso. Já executa operações condicionais nas disciplinas iniciais lá do curso, por exemplo, base para biometria, acho que provavelmente em um dado momento já executou em uma operação de condição até no próprio Excel. E assim, e que eu percebo que realmente assim tem uma baixa dificuldade é porque as operações de condição, assim, a lógica por trás assim das operações de condição, ela é muito parecida tanto no Excel quanto em qualquer outra linguagem de programação. Tanto é que antes de mostrar como é feito no R, como é feito no Python, eu vou lá e relembro como que é feito no Excel. E a gente vai perceber que não tem tanta diferença assim, não. Diferentemente das operações de repetição, porque aí muda por completo. Então no Excel lá é muito intuitivo, muito simples, que você só escreve uma forma e depois aperta no canto inferior direito da célula e arrasta até o final, ou então dá 2 cliques para arrastar até o final. Isso é basicamente uma operação de repetição no Excel. Em linguagem de programação, já vai ser mais complexo. Então, já adianto que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade adicional para aprender as operações de repetição. Então, assim, no Excel é muito mais intuitivo, as operações de repetição, porém é mais engessado, dá para fazer menos coisas. Em linguagem de programação é mais complexo de aprender aquela base, aquele momento inicial, mas a flexibilidade é muito maior. Dá para fazer praticamente qualquer coisa. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a primeira parte de operações de condição, só para relembrar, deixar claro. Para saber programar, tem que saber as operações de repetição e tem que saber as operações de condição. Operações de condição a gente já começa na aula de hoje. E pesquisando, de acordo com a minha experiência prática, as operações de condição também é um tema assim, que é muito amplo, mas se a gente dominar aí 4 elementos, a gente já dá assim, a gente já tem um bom ponto de partida aí para resolver praticamente qualquer problema que requer condição. Então, assim, primeiro, por que a gente faz? Por que a gente precisa de condição? Condição é basicamente uma tomada de decisão. Então, a gente faz, a gente cria, a gente desenvolve as operações de condição porque é o processo de tomada de decisão. Então, é a forma da gente escolher uma opção dentre um conjunto de alternativas, dentre 2 alternativas ou mais. Então, o tempo todo a gente precisa tomar a decisão. Um exemplo, se o nível de infestação for superior a 5%, eu vou tomar uma medida de ação para combater essa praga. Se for menor que 5%, eu não vou fazer nada. Então aí eu tenho uma decisão. E o tempo todo a gente está tomando decisão. Isso aí faz parte do nosso dia a dia, seja ela profissional ou pessoal. O tempo todo a gente está executando
operações de condição. O que a gente vai aprender aqui é como que materializa isso, como que formaliza isso em uma linguagem de programação. Então, eu falei o porquê, né? A gente cria, a gente desenvolve operações aí de condição, porque a gente precisa tomar decisão, isso aí faz parte do ser humano, isso não faz parte da disciplina de programação, isso não faz parte do curso de engenharia florestal, isso aí faz parte do ser humano. Na sua vida pessoal, a gente tem que tomar decisão o tempo todo. E os 4 elementos principais. Então, aqui na aula aqui, a gente vai aprender sobre as operações de condição, os operadores de condição, depois a gente vai aprender os operadores de comparação. Isso aí é o que está reservado para a aula de hoje. Aí, para a aula que vem, a gente vai concluir essa parte de condicional. Mas é claro que ao longo da disciplina ainda a gente vai ter mais contato, porque é um elemento básico, a gente usa o tempo todo na programação. Mas na aula que vem a gente vai aprender sobre os operadores lógicos, que servem para a gente combinar mais de uma condição, e a gente também vai aprender sobre as operações condicionais aninhadas, que é basicamente um condicional dentro do outro. Isso aí serve para a gente criar processos de tomada de decisão mais sofisticados, e às vezes de forma mais simples. Vou começar aqui a compartilhar a tela, que aí eu vou expressar no quadro, de forma bem resumida, basicamente isso aqui que eu falei. Aí depois eu vou mostrar como que a gente executa essas operações no Excel, que na verdade eu vou só relembrar, e depois eu vou mostrar como que executa isso aí no Python. Um exercício bem simples, bem básico, aí depois a gente vai resolver um exercício um pouco mais sofisticado, tudo bem? Vou começar aqui a compartilhar aqui então. Semana 3. Então, aqui dentro da programação, a gente tem aí algumas estratégias de controle de fluxo. Quais são as 2 principais estratégias de controle de fluxo que a gente utiliza o tempo todo em programação? A primeira delas aqui são as operações condicionais. E a segunda, que a gente vai trabalhar bastante aqui, inclusive até na primeira vez que eu ministrei a disciplina, eu demorei muito para entrar nessas operações de repetição e cheguei à conclusão que não é a estratégia mais indicada. Atualmente, na quinta semana a gente já entra rasgando nessa parte de operações de repetição, que no meu ponto de vista é a parte mais complexa e mais importante. Então, quanto mais a gente tiver oportunidade de trabalhar isso ao longo da disciplina, é melhor. Então, aqui a partir da quinta semana a gente já vai começar a trabalhar com as operações de repetição. E as operações de repetição são muito interessantes, porque eu acho que foi o principal impulsionador da programação, inclusive do computador, porque foi justamente a necessidade de executar tarefas repetitivas que o computador se tornou tão essencial e tão popular nos dias de hoje. Então esse é um dos motivos aí de impulsionar aí o uso, né, inclusive dos computadores pessoais, foi justamente as operações de repetição. Então aqui pensando aqui, né, o porquê das operações condicionais aqui então, acho que o elemento principal aqui é para a gente tomar decisões. Tá? Tomar decisões. O que seria tomar uma decisão? Basicamente, a gente tomar uma decisão é escolher aqui uma opção dentre uma ou mais
alternativas. Isso é que é decisão. Então esse é o elemento principal aí. Aí, como eu comentei, aqui para a gente aprender as operações aqui de condição, a gente precisa dominar basicamente aí 3 temas. Primeiro, a gente precisa saber o que são os operadores de decisão. Não, os operadores de condicional, melhor assim. Os operadores de condição. Os operadores condicionais. Outra coisa que a gente precisa saber também, que é muito importante, e que a gente vai aprender na aula de hoje também, são os operadores de comparação. Além disso, a gente também vai aprender sobre os operadores lógicos. E também a gente vai ter a oportunidade aí de aprender sobre as operações condicionais aninhadas, que é basicamente um condicional dentro do outro. Então aqui, gente, ó, esses dois aqui, ó, esses dois aqui a gente vai aprender na aula de hoje, tá? E esses outros dois ali a gente vai aprender na aula de semana que vem. E o que a gente vai aprender na aula de hoje é o principal. É assim, dentre os 4 que eu acredito que a gente tem que ter um conhecimento, um bom domínio, os 2 da aula de hoje são os principais, sem sombra de dúvida. Então aqui a gente vai aprender os operadores, começar aqui com os operadores condicionais. O que seria isso aqui? Seria, por exemplo, se... aí quando a gente trabalha com se, a gente sempre lida aí com a condição. Então, se condição. Aí, se por um acaso essa condição for verdadeira, se essa condição for verdadeira, e detalhe, essa condição só vai poder ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, aí a gente vai executar os comandos aqui, ó. Comandos ou instruções, o que a gente achar melhor aí para definir. Então a gente tem esse tipo básico aí de operador condicional. É simplesmente o se. Se atender uma condição, essa condição pode ser qualquer coisa, pode ser nível de infestação por determinada praga, pode ser quantidade de nutriente presente no solo, pode ser o total de biomassa por hectare. Então, essa condição aí pode ser baseada em qualquer critério que, porventura, vai te auxiliar a resolver o problema. Então, a gente tem aí essa condição basicona. Então, ela indica basicamente o seguinte: se a condição que a gente está testando for verdadeira, ele executa alguns comandos. E observe que ela não tem nenhum caso contrário. Então, por um acaso, se ela for falsa, não vai acontecer nada. Simplesmente não vai, ela vai deixar de fazer. Ela não vai executar nada, certo? Então, esse seria um exemplo bem basicão. Aí nós temos aqui um outro exemplo, que seria, por exemplo, se nós temos aqui o se, condição. Aí, por um acaso, se essa condição aqui for verdadeira, né? Se ela for verdadeira, a gente vai executar o grupo de comandos A. Mas e se ela for falsa? Então, se ela for verdadeira, a gente executa os comandos A.
Caso contrário, ou seja, a condição é falsa, né? Caso contrário, o que ele vai fazer? Vai executar uma série de comandos B. E observe, gente, aqui, que assim, para fazer sentido, o grupo de comandos A deve ser diferente de B. Pode ser igual, pode ser. Não vai ser emitido um erro, mas só que é desnecessário. Se você tem que executar os mesmos comandos, não é necessário essa operação de condição. Então, um exemplo. Se o nível de infestação for maior que 5%, aí o que você vai ter que fazer? Ação. Você vai ter que tentar controlar essa praga. Caso contrário, ou seja, ele vai ser menor do que 5%. Aí você não faz nada. Então aqui é sempre uma escolha binária. É sempre verdadeiro ou falso. Mas observe que a gente tem uma certa flexibilidade para trabalhar, porque a gente pode ir combinando esses condicionais. Então, não necessariamente a gente precisa estar restrito a apenas duas alternativas. Então, por isso que tem aqui um terceiro exemplo aqui, ó, que seria o exemplo mais geral, que a gente pode combinar duas alternativas ou mais. Que seria basicamente assim, ó. Nós temos aqui o se e aqui uma condição. Aí a gente avalia essa condição. Se ela for verdadeira, a gente vai executar os comandos, os comandos do grupo A, por exemplo. Os comandos A. Aí pode ser um comando, pode ser 2, pode ser 20, pode ser 300. Aí aqui a quantidade pouco importa. Mas se a condição for verdadeira, ele vai executar todos esses comandos. Mas e se por um acaso ela for falsa? Se por um acaso ela for falsa, aí nós temos aqui, ó, o caso contrário, se. Olha só aqui, ó, se, aí aqui eu tenho outra condição. Aqui eu tenho a condição, por exemplo, I, aqui eu tenho a condição J, ou seja, condições diferentes. Então aqui eu leio mais ou menos assim, ó, se a condição I for verdadeira, eu executo os comandos A. Caso contrário, se, eu avalio outra condição. Aí se essa condição for verdadeira, aí eu vou executar os comandos B. Mas pode ser que essa condição J, essa segunda condição aqui, seja falsa também. Aí eu tenho um outro caso contrário. Aí esse caso contrário aqui, ó. Aí eu vou executar aqui os comandos C. Observe, gente, que essa aqui seria assim a forma mais geral, essa terceira aqui, porque aqui eu posso combinar. Aqui vocês estão observando que aqui eu tenho três alternativas, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho a alternativa 1. Aqui eu tenho a alternativa 2. Alternativa 2. E aqui eu tenho a alternativa 3. Observe que eu consegui combinar três alternativas aí. E a partir daí, eu posso ir fazendo um caso contrário se, eu posso combinar 20 alternativas. Mas já adianto que não é muito comum, não. Se o mais comum é a gente trabalhar com duas. Assim, mais comum de todas é trabalhar com duas alternativas. Também é muito comum trabalhar com três alternativas. E por aí, tá? É muito raro a gente trabalhar com uma quantidade de alternativas muito grande. Pode ser necessário. Inclusive, quando a gente tem muitas alternativas que a gente deve definir, tem até algumas linguagens de programação, tem alguns operadores especiais, como por exemplo case, caso. E esse caso eu nem explico aqui na disciplina, porque assim, ele é interessante quando tem uma quantidade muito grande de alternativas. E aí ele se faz necessário, porque ele é mais fácil de montar essas condições. É o case, caso. Diversas linguagens de programação utilizam ele. Como eu comentei, eu nem utilizo ele porque ele é raro a gente usar. Eu, por exemplo, eu acho que já deve ter assim,
acho que deve ter mais de 5 anos que eu não uso um case, um caso, que é para montar condicionais de formas mais simples, quando a gente tem uma quantidade de alternativas muito grande. Então, por isso que eu nem ensino, já que usa tão pouco, então às vezes nem se faz necessário. Aí aqui no Python, gente, como que seria no Python aqui, né? Eu vou mostrar no Excel, inclusive no Excel, quando a gente tem mais assim de duas alternativas, aí a gente vai colocando condicional dentro da outra, assim, a gente vai colocando condicional dentro da outra. Inclusive, fica até bem complexo de ser entendido. Vocês vão ver que no Python assim, fica muito fácil de ser lido. Aqui no Python, por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou ter isso aqui. Vou fazer com uma cor diferente. Isso aqui no Python, por exemplo, isso aqui vai ser o if. If. Esse aqui, por exemplo, aqui, ó, vai ser o else, que é de caso contrário, né? If de si, né? Else de caso contrário. Na verdade, aí tem então uma simplificação que é if. Vocês estão percebendo? É a mistura de else com if. Else de caso contrário com if. No Python é elif. Eu acho, vou até confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que é elif. No R, inclusive, é else if. Aí você coloca o nome completo. No Python ainda você tem assim, essa junção, essa simplificação do else e junção com if, para ficar uma palavrinha mais curta. E aqui, por exemplo, você tem o else. Aí observe que a gente pode colocar aqui quantos if a gente tiver interesse. E com isso a gente cria aí uma quantidade muito grande de alternativas. Aí aqui eu já vou aproveitar aqui também para mostrar que a gente tem os operadores de comparação. Então isso aqui, por exemplo, ó, esse aqui seria o cerne, né? O cerne das operações condicionais. O que tem de essencial? É isso, operadores condicionais. Aí aqui nós temos os operadores de comparação. Para que ele serve? Os operadores de comparação servem para criar condições. Essas condições aqui, né? Ó, essas condições, ó. Então, os operadores de comparação, eles servem para a gente criar condições. Então, é os operadores de comparação que a gente usa para criar as condições. Então, os operadores de comparação, eles são um componente importante nos operadores condicionais que a gente pode associar como o que tem assim de essencial e de principal assim nas operações condicionais como um todo. E o que seriam esses operadores de comparação? Nós temos diversos. Nós temos, por exemplo, o igual. O igual, para comparar se determinado valor é igual a outro. Então, se o lucro for igual, não, se a receita for igual aos custos, quer dizer que eu não tive nem lucro nem prejuízo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o maior. Se a receita for maior que o custo, eu tenho lucro. Eu tenho, por exemplo, o menor. Se a receita for menor que o custo, eu tenho prejuízo. Eu tenho maior, igual. Maior ou igual. Eu tenho menor ou igual. E eu tenho aqui também o diferente. O diferente. Então, assim, a gente tem esses 6 operadores
básicos aí. E a gente tem outros também, tá, gente? A gente tem, por exemplo, o NOT, que é simplesmente o sinal de exclamação, que ele inverte. Por exemplo, se deu verdadeiro a condição, ele vai lá e inverte para falso. Ou, se deu falso, ele inverte para verdadeiro. Mas aqui eu nem trago. Se a gente precisar aqui na disciplina, eu mostro. Se porventura vocês precisarem no futuro também, vocês pesquisem. Porque aqui eu gosto de focar no principal. O que eu uso, assim, 99% das vezes, esses operadores aí me resolvem. Mas já adianto que tem outros também. Tem, por exemplo, esse NOT aí, que ele inverte. Se é falso, fica positivo. Se é falso, fica verdadeiro. E se é verdadeiro, fica positivo. Tá? Aí aqui a condição aqui, ó, verdadeira. Aí isso aqui geralmente é uma palavra reservada do inglês, né? Que é o true. True de verdadeiro. E aqui a condição falsa, aqui, por exemplo, é o false, do inglês aqui. E no Python a gente escreve dessa forma mesmo, a gente representa. Isso aqui é um tipo de dado que a gente utiliza com muita frequência e a gente a gente escreve exatamente assim, T maiúsculo, R-U-E, minúsculo. F maiúsculo e o restante minúsculo. Eu estou comentando porque cada linguagem de programação adota um padrão diferente. No R, por exemplo, é tudo maiúsculo. Aí você representa esse tipo de dado. Então, assim, boa parte das linguagens de programação tem esse tipo de dado. Isso aí é um tipo de dado lógico. Tá, gente? Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje é isso. Então, vocês vão perceber que não tem nada de coisa assim do outro mundo, mas que é muito interessante e muito importante, porque a gente usa o tempo todo. Vou começar mostrando como que a gente executa isso aqui no Excel, depois eu vou passar para o Python. Aí aqui, detalhe, gente, com esses dois elementos aqui, ó, com os operadores condicionais e com os operadores de comparação, já dá para fazer muita coisa. Na outra semana que vem, a gente vai aprender os operadores lógicos, que ele serve para combinar mais de uma condição. Então, ele combina uma condição com a outra. Ou então, ele combina 3 condições. Ele serve para a gente combinar diversas condições. Vocês estão observando que aqui eu só tenho só uma condição aqui, ó. Com o operador lógico, eu posso combinar diversas condições aqui. Então, o operador lógico serve para isso. E a gente vai ver também o operador condicional aninhado, que dá para a gente colocar, por exemplo, um condicional dentro do outro. Então, aqui, por exemplo, ó, tem o se condição. Ao invés de, aí nesses comandos aqui do grupo A, aí tem outro condicional aqui dentro. Então, é um condicional dentro do outro. Esses dois aqui da semana, o da semana de hoje é o básico, e os da semana que vem a gente utiliza para construir operações de decisão, operações condicionais que servem para a gente decidir mais sofisticadas. No Excel, então, vamos lá. Como que a gente poderia escrever essas operações de condição? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. Vamos começar aqui. Eu tenho receita. Minha receita aqui é igual a 7 mil reais. E eu tenho o custo. Meu custo aqui é igual a 5 mil reais. Aí eu quero identificar de quanto que vai ser meu lucro aqui, ó. De quanto que vai ser meu lucro. Como que eu posso fazer isso aqui? Receita menos custo. Então aqui eu quero assim, eu quero aqui uma identificação aqui, ó. Eu quero uma resposta. Eu quero que isso aqui apareça de forma bonitinha assim, ó. O que eu tive aqui no final das contas aqui? Qual que foi o resultado aqui do meu projeto aqui, ó? Eu vou colocar uma condicional assim, ó. Igual, se, aí que o meu tá português, né? Aqui, ó, verifica se uma condição for satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro
e retorna um outro valor se ser falso. Então é uma decisão. Então olha só aqui, ó. Se receita menos custo for maior do que zero, eu vou escrever só assim, ó. Projeto, entre aspas, porque é um texto, projeto com lucro. Opa! Ou então só lucro mesmo aqui, ó. Fica mais simples. Lucro. Então, que eu obtive lucro. Essa foi minha decisão. Se a receita menos o custo for maior que zero, ou seja, se essa afirmação for verdadeira, se essa condição for verdadeira, ele vai retornar lucro. Certo? Mas se por um acaso o custo for maior que a receita, por exemplo, a receita é 7 mil, e se o custo for 8 mil, aí aqui ele retornou aqui um falso, né? Ele retornou um falso para essa pergunta. Mas ele não me identificou aqui se eu obtive lucro ou prejuízo. Inclusive, na linguagem de programação, ele nem retorna nada, tá? Na linguagem de programação seria algo mais ou menos assim, ó. Então, aqui, se eu tenho um lucro, por exemplo, ó. Se eu tenho um lucro, por exemplo, ele retorna a palavra lucro. Se eu tenho prejuízo, ele não retorna nada. Na linguagem de programação seria algo mais ou menos assim. Que seria o exemplo desse primeiro aqui, ó. Desse primeiro exemplo. Se for verdadeiro, faça alguma coisa. Por exemplo, imprime na tela lá. Se for falso, aí você não faz nada. Aí eu posso ter a mesma coisa aqui. Um outro exemplo aqui, ó. Receita, 7 mil. Custo aqui de 5 mil. E aqui eu tenho o meu resultado do projeto aqui. Eu vou construir outro condicional aqui, ó. Se receita menos custo for maior do que zero, o que eu vou ter? Lucro. Mas se por um acaso a receita menos o custo aí não for maior que zero, o que eu vou ter no final das contas aí? Vou ter um prejuízo, né? Então tá aí, né? Receita maior que custo, lucro. Meu custo ficou ruim aqui, ó. 8 mil. Aí ele retornou prejuízo. Então aqui ele retornou algo, né? Tanto para afirmação verdadeira quanto para afirmação falsa. Ele veio me retornar algo aqui. Vamos ver aqui um outro exemplo aqui, ó. A receita de 7 mil, um custo de 5 mil, o resultado do projeto. Vou colocar 3 alternativas aqui agora, ó. Se receita for maior do que custo, o que ele já vai me retornar aqui? Lucro. Aí aqui eu vou colocar um caso ao contrário, né? Ele está esperando aqui, ó, o valor se for falso. Aí o valor se for falso, eu vou colocar outra condição. Se a receita for igual. Por exemplo, no Python lá, o igual são dois iguais. Aqui no Excel, por exemplo, é um igual só. No Python, por exemplo, diferente é um sinal de exclamação com igual, ou igual com exclamação. É um dos dois, mas é a combinação de exclamação com igual.
no Python aqui é o sinal, no R aqui é o sinal, no Excel é o sinal aqui de menor combinado com o sinal de maior. Então aqui, ó, se a receita for igual ao custo, o que ele vai me dizer aqui, ó? Nem lucro, nem prejuízo. E caso contrário, gente, olha só o que eu fiz aqui, ó. O que o lucro pode ser? Ele pode ser mais a receita. Vamos pensar no lucro. O que o lucro pode ser? Ele pode ser maior que zero, aí é um lucro verdadeiro mesmo. Se ele for menor que zero, na verdade é um prejuízo. E tem uma terceira alternativa que poderia ser igual. Aí não é nem lucro nem prejuízo, é elas por elas. Então a gente tem essas três alternativas básicas aqui, ó. Aí observe que eu nem preciso colocar, especificar, por exemplo, colocar um outro condicional e especificar menor. E se, por exemplo, receita for menor que custo, que seria um prejuízo, eu nem preciso especificar isso, porque a única coisa que está faltando seria o quê? O prejuízo. Prejuizão aí. Fechei um parênteses desse condicional. Então, olha só no Excel. Ó. No Excel aqui eu tenho uma condição. Aí, se for verdadeiro, já manda lucro. Manda lucro. Se for falso, ele ainda pode ser igual a zero, ou ele pode ser ainda menor que zero. Ainda eu tenho duas alternativas. Então, aqui no caso contrário, eu vou lá e coloco outro condicional. Aí, nesse condicional, eu contemplo, né, o igual, que está aqui, né? Se for igual, aí ele vai escrever nem lucro, nem prejuízo. E caso contrário, que ele vai poder ser só o quê? Aqui eu só tenho só três alternativas básicas. Ou ele vai ser lucro, ou ele vai ser elas por elas, nem lucro nem prejuízo, ou ela vai ser prejuízo. Então tá aqui uma situação de lucro, uma situação de nem lucro nem prejuízo e uma situação de prejuízo. Certo, gente? Aí aqui no Excel foi um pouquinho mais complexo, porque eu tive que colocar um condicional dentro do outro para me representar essas três alternativas. Aqui eu tenho três alternativas. E se eu tivesse quatro? Aí aqui eu teria que colocar outra condição. Se eu tivesse cinco, eu ia ter que ficar colocando uma condição dentro da outra. Vamos fazer isso aqui agora no Python? Vamos lá. Vou vir aqui no Windows Explorer, lá no sistema C. Aí vou vir aqui no WP64 3.9. Vou vir aqui no Spider, que é meu ambiente de desenvolvimento. É o ambiente que eu utilizo para desenvolver meus códigos. Aqui ele está abrindo, demora um pouquinho para abrir. Aí aqui já vou criar aqui um novo arquivo aqui, ó. Vou colocar eu mesmo aqui como autor. Eu vou até aproveitar para salvar. Esse eu vou chamar de condicionais. Parte 1. A gente vai ter condicionais parte 2 aí na semana que vem. Vou até colocar semana 03 aqui, depois eu coloco semana 03 no outro. Vou disponibilizar isso tudo lá, tá, gente? Esse aqui da semana passada eu vou ver se eu disponibilizo hoje. Eu demoro um pouquinho para disponibilizar, para vocês não se sentirem tentados a simplesmente ir lá e copiar o arquivo e colar lá na atividade. Evitar a tentação, né, gente? Eu sei que às vezes a gente tem uma certa compulsão de fazer as coisas mais rápido. Então aqui a gente vai partir para condicional aí, parte 1. Então vamos lá. Aqui a gente vai aprender que os operadores condicionais, que é o que tem de mais essencial e principal,
e a gente vai aprender os operadores de comparação, que sem ele a gente não consegue construir a condição. Então vamos lá, vamos fazer aqui então. Então tem a receita aqui, ó, receita é igual a quanto? R$7.000. E aqui eu tenho meu custo, que é igual a quanto? A R$5.000. Aí aqui eu vou fazer aqui a comparação aqui, ó, o primeiro lá, né? If. Eu posso até escrever, até computar o lucro aqui de uma vez aqui, ó. Lucro é igual a receita menos custo. E aqui eu posso construir aqui minha condição. If, lucro. Eu vou até escrever aqui, né, que é o resultado. Porque eu não sei ainda se é lucro ou prejuízo, né? Se o resultado desse projeto, da análise financeira desse projeto aqui, for maior que zero, e olha só aqui, abri um bloco de condição, hein? Quer dizer o quê? Que eu posso escrever mais de um comando aqui dentro. Ele só vai encerrar esse bloco de execução quando eu encerrar a indentação, que é esse espaço aqui que a gente reserva de 4 espaços, ou então uma tecla tab aqui, né? Que é essa tecla do teclado aqui, assim, ó, em cima do caps lock, essa tecla aqui, ó. Inclusive no próprio Spider, quando a gente coloca aí os 2 pontos, ele já cria automaticamente. Então aqui, gente, se o meu resultado for maior que zero, o que eu vou escrever aqui para o usuário aqui, ó? Vou escrever um print aqui, né, para imprimir na tela, e ele vai escrever algo mais ou menos assim, ó. Projeto com lucro. Dá um enter aqui, ó, encerrei aqui o bloco, né, encerrei aqui indentação, então quer dizer que isso aqui agora é um comando. Vou selecionar tudo, importantíssimo, tá, gente? Seleciona tudo aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu selecionei esse aqui, né? Aí ele computou, apertei o F9, esse comando aqui, ó, o F9. No meu caso aqui tá até F1, mas de vocês é F9. Então eu executei, aí ele já cria até 3 variáveis aqui, né? Criou lá custo, receita e resultado, que é uma operação matemática simples de subtração. Aí se eu clicar aqui e apertar F1, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque eu criei um bloco e não coloquei comando nenhum. Aí então ele vai emitir um erro para mim. Então, para mim não correr o risco de ter esse erro, eu vou lá e seleciono aqui o bloco todo. Eu tenho que selecionar o bloco todo e aí sim apertar lá o F9. Então tá lá, ó, projeto com lucro. Tá? E se por um acaso aqui, ó, o meu custo for de 8.000, aqui eu vou trabalhar com prejuízo, né? Vamos ver o que ele imprime? Ele não fez nada, ó, tá vendo? Não apareceu nadinho, ó. Por quê? Porque eu não instruí ele a fazer isso. Então, isso aqui, por exemplo, aqui seria condicional if. Vamos fazer aqui agora aqui, ó, o condicional if else. If, caso contrário. Vou aproveitar isso aqui, deixa eu copiar aqui para baixo. Deixar 5.000 aqui para começar testando com lucro, né? Aqui, if. Resultado. Poderia até copiar, mas eu gosto de escrever. No princípio é bom a gente ter esse hábito de digitar, tá? Que a gente vai perdendo esse hábito ao longo do tempo. Então aqui, print. Se for maior que zero, projeto com lucro. E eu posso escrever só assim, ó. Projeto com lucro de... Posso combinar, eu posso falar que obteve lucro, ainda falo quanto que foi o lucro. Beleza, gente? Mas e se o... Mas e se o resultado? E se isso aqui é... E se esse resultado não for maior? Se a receita menos o custo não for maior que zero, então ele pode ser o quê?
Ele pode ser igual, ou pode ser... Ele pode ser igual, ou então pode ser negativo. Aqui no primeiro momento eu vou colocar só como sendo o caso contrário. E olha só aqui que interessante, gente, ó. Eu vou aperfeiçoar isso aqui, quer ver, ó? Olha só, por que eu não coloquei assim, ó? Aí já até me deu um erro, né? Eu não coloquei assim, porque senão ele vai pensar que esse else está dentro desse bloco de execução. Então aqui eu puxo para cá, porque aí é só o print que está dentro desse bloco de execução. Então aqui, ó, se receita menos o custo for maior que zero, lucro. Caso contrário, prejuízo. Aí vamos criar essa primeira versão aqui, ó. Beleza, projeto com lucro de R$ 2.000. Vou ter um prejuízo aqui agora, ó. Beleza. Projeto com prejuízo de menos R$ 1.000. Isso dá um nó na cabeça, não dá? O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode obter o número absoluto disso aí, o módulo, né? O número absoluto, porque aí, se for negativo, ele passa a ser positivo. Se for positivo, ele continua na mesma forma. No Excel, como que... É ABS no Excel? Acho que é ABS. Absoluto. É aqui, ó, valor absoluto de um número. Retorna um número sem sinal. Então, se eu tenho um prejuízo lá de R$ 1.000, aí ele deixa, porque não dá um nó na cabeça, obteve um prejuízo de menos 100. Então, foi um lucro? Não dá um nó na cabeça? Então, a gente vem aqui, importa aqui, né? A biblioteca matemática. Apertei aqui o F9 para jogar aqui no console. E agora aqui eu vou colocar aqui um math.abs. E ele tem, né? O ABS. A mesma coisa do Excel, ó. Chama ABS também, de valor absoluto. Vamos testar agora? Não tem ABS. Aí o que a gente faz? Dá uma pesquisada no Google. Gustavo, aqui no meu deu pra fazer 100, viu? Sem a math? Sem math, deu. É uma função que já tá acho que na biblioteca principal do Python. Na biblioteca principal. Beleza. Mas qualquer coisa, pergunta lá, ó. Coloca lá no Google lá que você vai achar tranquilamente. Não precisa do math aí, né? Aí aqui ele mostrando aqui, ó. Certinho, beleza. Melhor ainda. Melhor ainda que eu não preciso nem importar esse math aqui. Que eu posso tornar mais simples. Obrigado, viu, Cegado? Vou executar aqui agora. Agora, sim. Projeto com prejuízo de R$ 1.000. Agora não tem dúvida. Mas só que tem um pequeno detalhe. E se for isso aqui, ó? Projeto com prejuízo de R$ 0? Mas como assim? Faz sentido isso? Não. Então é por isso que a gente vai criar mais um aperfeiçoamento aqui, ó. Esse é o condicional if if else. A gente vai criar esse outro condicional aí. Então agora vai ser mais ou menos assim, ó. Vou copiar, tá? Isso aqui eu vou copiar, o condicional eu vou construir todo, apesar de poder copiar também. Começar aqui com 7.000 e salvando aqui de vez em quando. If resultado maior que zero, ele vai imprimir o quê? Projeto com
lucro de X reais. Resultado reais aqui, né? Se resultado for igual a zero, opa, se if, ó, conheceu, ó, se if, eu vou colocar outra condição aqui, ó, resultado igual a zero, o que ele vai imprimir para mim aqui, ó, print, projeto sem lucro, sem prejuízo. Aí eu não preciso nem colocar o valor aqui, gente, vocês concordam comigo? Porque é óbvio que vai ser zero. Não preciso nem colocar isso aqui, né? Porque é óbvio que vai ser zero. E aqui, para finalizar, eu tenho um condicional aqui, ó. Ô, Gustavo. Aí no else tem que colocar dois iguais, que tá resultado igual. Isso aqui significa o igual no Python. No Excel é só um igual, tá? Aqui, ó. O igual você representa com dois iguais. Sabe por que tem que ser assim, Rebeca? Porque se eu colocar um igual só, ele vai pensar que eu estou tentando atribuir um valor a um objeto. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso eu acho que é quase que universal. Em todas as linguagens de programação, o igual, em condicionais, quando a gente está comparando algo, é com dois iguais. Aí nós temos também o diferente, que aí é exclamação igual. É o sinal de diferente. Valeu. Projeto. Projeto com prejuízo de Olha só que interessante, gente. Eu vou deixar isso aqui, ó. Vamos só conferir se vai funcionar. Lucro, beleza. Vamos igualar aqui agora. Selecionei tudo, executei. Ó, sem lucro, sem prejuízo, que é igual, né? Aqui, se a gente for ver que o resultado aqui é igual a zero, pegou um prejuízozinho aí, ó. Prejuízo. Então, funcionou tudo perfeitamente. Aí aqui, gente, olha só um detalhe, tá? Isso aqui vocês vão ponderar se faz sentido ou não. O que a gente poderia fazer? Olha só aqui, ó. Depois eu vou até apagar, porque eu acho que não vale a pena. Eu poderia fazer assim. Eu poderia ter uma descrição bem detalhada e fazer assim, ó. Eu poderia fazer assim também, tá? Tá vendo que eu coloquei explicitamente aqui o prejuízo? Na solução anterior, eu não coloquei de forma explícita, porque ou ele pode ser maior, ou ele pode ser igual. Se não for isso, obrigatoriamente ele vai ter que ser prejuízo. Então, eu nem precisei especificar, porque eu tinha só essas três alternativas. Se eu quiser deixar assim mais claro, né, eu posso fazer dessa forma, ó. Então, eu posso especificar cada uma das condições, ó. Maior que zero, igual a zero e menor que zero. E funciona da mesma forma, tá, gente? Vai rodar tranquilamente da mesma forma. Aqui eu estou sendo assim mais explícito, deixando mais claro. Mas eu poderia só trabalhar assim, ó. Eu costumo mais trabalhar assim, ó. Deixando só o else aí. Porque se ele não for maior que zero, se ele não for igual a zero, obrigatoriamente ele vai ter que ser menor. Então eu nem preciso colocar essa última condição de forma explícita. Poderia, mas não preciso. Tudo bem, gente? Aí vocês decidem aí. Às vezes, conforme o que você está trabalhando, às vezes é bom para você deixar claro qual que seria essa condição, até mesmo para ficar mais fácil de você entender depois. Mas pensando assim, na prática de execução assim do programa, da forma como ele é executado, isso aí não vai ter interferência nenhuma. Tá bom?
Dúvidas até aqui, gente? Muita atenção com relação aos blocos de execução. Aqui eu poderia ter mais de um bloco de execução, tá? Vamos criar uma função para armazenar tudo isso? Def de define, vou chamar de avaliação econômica. E aqui o que eu vou entrar aqui como argumentos? Receitas, vou até colocar no plural aqui só para ficar diferente. Custos. Aí aqui minha função aqui, eu já vou até copiar aqui, ó. Agora eu vou copiar, para a gente não perder muito tempo. Aí olha só, tá vendo que ficou assim, eu coloquei, né? Isso aqui era para tudo, para estar dentro da função, né? Não tá. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, ó. Eu posso fazer manualmente, ó. Posso vir assim, ó. E ajeitar tudo manualmente, com muita atenção. Ajeitado, ó. Eu poderia fazer assim também, ó. Poderia fazer assim, ó. Selecionei toda a função. Eu venho aqui em editar e venho aqui em indentar. Ou então apertar o tab com tudo selecionado. Selecionei tudo aqui, ó. Venho em indentar ou então apertar o tab. Opa, não indentou de forma correta. É porque é essa aqui, ó. Eu acho que no Spider não tem. No RStudio lá tem um Rendent Lines. Aí ele faz tudo de forma automática. Mas não tem problema. Então você só seleciona essa parte de baixo aqui, ó. Aperta o tab, aí tá tudo indentado. Confere, tá vendo, ó? Isso aqui tem que estar indentado assim, porque isso tudo tá dentro da função, não é? Aí o que tá querendo dizer aqui, gente, ó? O que tá querendo dizer? Que tudo isso aqui tá dentro da função, né? Que o print tá dentro desse if aqui, ó, dentro desse bloco. Lembre-se, o bloco sempre começa com 2 pontos e encerra com o fim da indentação. Aqui, por exemplo, ó, que encerrou a indentação. Ele começa com 2 pontos e encerra no fim da indentação. E aqui agora, aqui, ó, ainda posso colocar aqui um return. Resultado. Eu posso fazer assim, ó, projeto 1. Aval econômica. Projeto 1. Projeto 2. E projeto 3. Executar projeto 1. Ah, tá aqui, gente, ó. Eu mudei para receitas, né? Aí o que ele está fazendo? Ele está buscando receita. Está buscando essa receita aqui, ó. Muita atenção com relação a isso, tá? Então aqui é receitas. Custos. Beleza. Porque eu tinha colocado aqui 9 mil de receita e 5 mil de custo e tá me dando prejuízo. Tá errado, né? Muita atenção com relação aos nomes. Projeto 1, lucro. E ele armazena aqui o resultado aqui no projeto 1. Projeto 2,
elas por elas, né? E projeto 3. E olha só que interessante, aqui eu não coloquei valor absoluto, porque eu quero deixar negativo mesmo. Aí que o resultado do objeto aqui, ó, do projeto 3, ó, é negativo, porque isso aqui é um objeto. Não vem com nada escrito. Então, se está negativo, eu sei que é prejuízo. Aí depois eu posso obter aqui o total, ó. 20. Total. Total aqui em reais. E o projeto 1 mais projeto 2 mais projeto 3. Então tá lá. Juntando esses 3 projetos que eu fiz, deu um total aí de lucro de 3.500. Eu sei que é lucro porque está positivo. Então ele somou aqui, ó, o meu lucro no projeto 1 de R$ 4.000, com 0 lucro e 0 prejuízo no projeto 2 e com prejuízo aí de R$ 500 no projeto 3. Beleza, gente? Então nossa função aí está criada. Então esse primeiro exemplo aqui, ó, uma avaliação econômica. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalinho, depois a gente vai retornar aqui, ó. Uma decisão aqui de expansão diária. Expansão é assim mesmo que escreve, né? Só confirma. É. Com expansão diária. Beleza? Vamos fazer um pequeno intervalinho aí de 5 minutos. Aí a gente retorna. Vou trazer um exemplo um pouquinho mais sofisticado. O exemplo vai ser basicamente assim. Vamos imaginar que eu tenho uma propriedade. Aí eu vou basear o tanto que eu vou expandir o plantio de determinada cultura, como por exemplo teca, ou uma cultura anual, por exemplo, milho, plantio de milho. Eu vou expandir a quantidade diária dessa cultura a partir do resultado que eu obtive no ano atual. Então, eu acabei de fazer a colheita, né? Fiz lá a colheita aqui agora aqui em janeiro de 2021. Aí depois eu vou expandir no meu próximo ano. A minha expansão vai ser baseada no tanto que eu obtive de retorno. Se eu obtive prejuízo, ou seja, se a receita sobre o custo for menor do que 1, ou seja, numa situação de prejuízo, você pega aqui, por exemplo, né? Uma receita aqui de 5.000, com um custo aqui de 6.000. Aí se a gente for computar aqui uma relação aqui, ó, receita dividido por custo. F1, F9, F9. Então aqui, ó, deu 0,8. Se isso aqui for menor do que 1, quer dizer que eu operei no prejuízo. Se for exatamente igual, aí isso aqui vai dar 1, ó. Se for exatamente igual a 1, nem lucro, nem prejuízo. E se for maior do que 1, quer dizer que eu operei no lucro. Então, eu vou tomar minha decisão de expansão com relação a esses critérios. Se essa relação receita-custo for menor do que 1, não vou expandir. Se ela for menor ou igual a 1, eu não vou expandir. Se ela for maior, que 1 e menor ou igual que 1,2, aí eu vou expandir 20%. E eu vou adotar mais ou menos essa lógica. Aí eu vou tentar propor alguns cenários alternativos e a gente vai tomar a decisão. Mas isso depois do intervalo, pode ser? Então agora é 8h31, né? 8h36 a gente retorna, pode ser? E esse... Aí, pessoal, retornando aqui então. 8h36. Vamos lá então. Vou tentar construir aqui, né,
Deixa eu criar outra página aqui. Então, aqui, esse aqui seria um exemplo de decisão de expansão de área de plantio. Então, aqui a gente tem algumas alternativas, por exemplo. Acho que a primeira coisa que a gente vai ter que executar a gente vai ter que computar uma proporção, que eu vou chamar de própria aqui, ó, que vai ser receita menos o custo. Isso aqui é proporção, né? Sobre, né? Que eu escrevi errado. Isso aqui é uma proporção. Então, se a proporção aqui é dividido, né? Receita sobre o custo. Isso aqui é uma proporção. Aí a gente vai ter algumas alternativas aqui, ó, como por exemplo, prop menor ou igual a 1, prop entre 1 e 1,5. Vou ter prop também entre 1,5 e 2. E vou ter aqui um terceiro, aqui, um quarto aqui, né? Prop maior que 2. Então, olha só aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma alternativa, duas alternativas, três alternativas, quatro alternativas. Então, eu vou determinar aqui, né, quanto que vai ser minha área no próximo ano, de acordo com minha proporção de lucro. Então, só lembrando que aqui, esse primeiro aqui é um prejuízo, né? Então, aqui no prejuízo, aqui, ó, eu vou aumentar minha área plantada em 0%. Eu vou aumentar minha área plantada em 0%. Se por um acaso eu tiver esse lucro entre 1 e 1,5, eu vou aumentar 20%. E se eu tiver entre 1,5 e 2, eu vou aumentar 50%. E se for superior a 2, se for superior a 2 aqui, ó, eu vou aumentar 100%. Ou seja, eu vou dobrar a área de plantio. Então, a minha definição do que vai ser meu ano de 2022 vai ser baseado no quanto que eu obtive de sucesso no ano de 2021. Então, vamos construir isso aqui. Vou construir isso aqui primeiro aqui no fluxograma, como que seriam essas decisões. Depois a gente constrói isso aí no Python. Então, tudo começa aqui, né, que a gente vai ter aqui uma informação aqui de receita. A gente também vai ter como input aqui uma informação de custo. Isso aqui vai ser os nossos inputs, né? Isso aqui vai ser de acordo com a nossa avaliação do projeto. Eu vou combinar esses dois aqui, ó, para computar uma proporção. Isso aqui só para lembrar, né? Isso aqui é uma proporção. Uma proporção que é basicamente receita, a conta que deve ser feita, né? Receita sobre custo.
Aí, a partir dessa proporção, faço a minha primeira pergunta aqui, ó. Prop é menor ou igual a 1? Aí aqui, gente, existe muitos padrões aí para definição de fluxograma. As decisões, geralmente a gente representa com um losango assim, ó. Quando a gente tem uma decisão que a gente deve optar por um caminho ou outro, por padrão, geralmente a gente representa por losango. Aí é bom manter esse padrão aí, não é obrigatório, mas é interessante, porque isso é como se fosse um universal. Toda vez que a pessoa encontra um losango, quer dizer que ela vai ter que escolher entre um caminho ou outro. Ela não vai poder optar pelo 2. Então aqui é o seguinte, ó. Aí aqui eu tenho uma pergunta, né? Prop é menor ou igual a 1? Aí se a resposta aqui for sim, né? Pode ser a resposta para essa pergunta pode ser sim ou não. Então vamos supor aqui, ó, que a resposta aqui for sim. Resposta para essa pergunta é sim. Aí o que eu vou ter que fazer aqui? Aumentar nada. Eu vou plantar a mesma coisa que eu plantei. Não vou aumentar nada. Mas a resposta para essa pergunta também pode ser o quê? Pode ser não. Ou seja, a proporção não é menor ou igual a 1. Então, obrigatoriamente, ela tem que ser o quê? Maior que 1. Aí aqui eu posso cair em outra pergunta. Ó. Nessa pergunta aqui, ó. Eu posso fazer essa seguinte pergunta aqui, ó. Então, prop é menor ou igual a 1,5? A resposta para essa pergunta pode ser o quê? Pode ser sim. Aí, se for sim aqui, o que eu vou ter que fazer aqui? Aumentar a área em 20%. Mas a resposta para essa pergunta foi não. Então quer dizer que se ela foi não, ela pode ser tudo isso aqui ainda. Ó. Se ela for não, ela ainda pode estar entre 1,5 e 2 e ela pode ser maior que 2. Então aqui eu venho aqui e faço outra pergunta. Prop é menor ou igual a 2? A resposta. Opa! A resposta para essa pergunta pode ser sim. Que seria que aumentar em 50% minha área de plantio. Ou a resposta para essa pergunta pode ser não. Então aqui, gente, eu cheguei no meu ponto de decisão. Ó. Se ela não é menor ou igual a 2, então obrigatoriamente ela tem que ser maior que 2. Então aqui eu já posso colocar direto. Aumentar minha área em 100%. Aí aqui eu quero chamar a atenção de novo, ó, que aqui tá todas as minhas decisões estão descritas aqui, ó. Decisão 1, quer dizer, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 e a minha alternativa 4. Então todas as alternativas estão bem definidas aí. Aí aqui, gente, observa que eu não preciso nem colocar, por exemplo, prop é maior que 1 e menor ou igual a 1,5, eu não preciso nem colocar, porque se ele já for menor que 1, ele automaticamente já cai direto aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer só algumas pequenas simulações aqui, ó. Receita igual a 7. Receita igual a 6, custo igual a 7. 85, 0,85. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui uma proporção aqui, ó. Vamos começar com a proporção aqui, ó. De 0,85. Aí eu tô aqui, né? 0,85.
0,85 é menor ou igual a 1? Sim. Então ele vem para cá. Ó. Vem para cá e já encerra. Aí aqui, só para completar, para deixar bem completinho aqui, aí eu posso fazer assim ainda. Retornar aqui a área de plantio para 2022. Então, ainda posso finalizar assim, ó. Então, aqui, ó, se a proporção é 0,85, quer dizer que eu obtive um prejuízozinho aí, né? Então, aumentar 0%, aí eu vou computar aqui no final das contas aqui. Aí eu vou computar aqui no final das contas aqui, ó. Minha área total. Aí vamos imaginar aqui, ó, que a receita... A receita é 8 e o custo é 7. Aqui deu 1,14, né? Vamos fazer outra aqui, ó. Vamos supor que deu 1,14 a proporção. Aí eu comecei aqui. 1,14 é menor do que... menor ou igual a 1? Não, é maior, né? Então vem para cá. Aí eu pergunto de novo. A proporção que é 1,14 é menor do que 1,5? Sim. Então vem para cá. Aí aqui eu já vou computar aqui, né, que eu devo ter um aumento aí de 20%. Vamos fazer com outra aqui agora, aqui, ó, uma receita igual a 10. E um custo igual a 5.500. E deu 1,8. 1,8. Aí eu começo aqui também, ó. 1,8 é menor ou igual a 1? Não. Então vem para cá. 1,8 é menor ou igual a 1,5? Não. Então vem para cá. 1,8 é menor ou igual a 2? É. Aí eu venho para cá então. Vem para cá e por fim eu computo aqui minha área de plantio. Vamos fazer um último aqui, por exemplo. Lucro, receita de 13 mil, custo de 5.500. Aí aqui vai dar uma proporção de 3,4, 2,4, arredondando aí. Aí eu começo aqui, proporção é igual... É menor ou igual a 1? Não, então vem para cá. Proporção é menor... 2,4 é menor do que 1,5? Não, então vem para cá. 2,4 é menor ou igual a 2? Não, então vem para cá. Aí que eu computo aqui minha área aqui, que vai ser 100%. Como que seria isso aqui, então, no Python? Vocês vão ver que é algo que é muito simples aqui, né? Aí aqui a gente já tem aqui a nossa receita menos custo, que eu vou chamar de prop, e depois eu coloco isso na função também. Aí aqui é importante, a gente vai ter que ter uma área de plantio, né? Uma área de plantio aí o ano é de 2021. Vou escrever assim, ó, área 2021 é igual a 200 hectares, por exemplo.
Aí eu quero saber quanto que vai ser a área, em 2000, quanto que vai ser a área em 2022. Essa que é a minha pergunta. Então eu tenho aqui minha proporção, tenho aqui minha área para 2021, aí eu vou começar pelo condicional lá. If prop é menor ou igual a 1, aí aqui eu tenho aqui minha primeira decisão, que eu vou ter que definir aqui. Se por um acaso for menor ou igual a 1, quer dizer que eu não vou ter aumento de nada, né? Então quer dizer que a minha área para 2022 vai ser exatamente igual à minha área de 2021, ou seja, 200 hectares. Aí que eu posso até colocar um texto ilustrativo aqui, né? Um print aqui, ó. Área de plantio em 2022. Um aumento aí de 0%. Área 2022. Aí aqui, ó, vamos lá, a gente já fez o primeiro aqui, ó. Próximo. Né? O próximo aqui. Então, se ele não é menor ou igual a 1, ele pode ser if. Gustavo. Oi? Aí no texto você colocou 2020, né? 2021, não? Ou 2022? A área de plantio em 2020. Beleza, bem observado aqui na impressão, né? Isso, agora sim, certinho. Obrigado, viu, Rebeca? Então, aqui a proporção também pode ser menor ou igual a 1,5. Vou copiar aqui para adiantar. Só que agora aqui eu vou ter um aumento de quanto? De 20%. Aí é só multiplicar a área de 2021, que é 200 hectares, multiplicado por 1,2. Só um exemplo aqui, né? 200 hectares. Aí isso aqui multiplicado por 1,2, aí vai ser 200. Um aumento de 20% corresponde a 40 hectares. Você poderia fazer uma regra de 3, mas se já multiplicar por 1,2 já dá a proporção correta. Então a gente vai ter um aumento aí de 40 hectares. 20% corresponde a 40 hectares aí no universo aí de 200. Aí aqui vai ter um aumento aqui de 20%. Aí que observe, gente, ó, cliquei aqui, ó, voltei para cá para terminar a indentação. Aí eu tenho um outro if, é o if aqui, que vai ser a prop menor ou igual a 2. Vou copiar aqui para aproveitar, ó. Indentar tudo certinho aqui. Aí eu vou ter um aumento aqui de 50% de plantio. Vamos ver quanto que corresponde 50%. Corresponde a 100 hectares aí, né? 50%, né? Ou seja, 50% de 200 é 100 hectares. Aí no total vai dar 300 de plantio. E por fim aqui, gente, só sobrou o quê? Eu poderia colocar um if aqui, ó, que é prop maior do que 2, tá? Mas nem precisa, é só colocar o else, porque obrigatoriamente ele já vai ter que ser maior que 2, né? Eu vou copiar isso aqui, ó. Só que agora aqui eu vou ter um aumento aí de 100%. Então, vou só multiplicar por 2 aqui, que é o dobro. E aqui vai ser um aumento aqui de 100%. 100% de 200 hectares vai dar 400 hectares, né? Aí, ó, 400 hectares. Vou ter o dobro de área plantada. Então, fechou. Vamos ver só se está funcionando. Aí, ó. O dobro, né? Um aumento de 100%, porque a proporção é maior do que 2. Vamos começar aqui com prejuízo aqui, ó. 5.000. A proporção aqui vai ser quanto? A proporção vai ser 0,09. Opa, deixa eu colocar mais um zero aqui. Para não ficar tão prejuízo assim.
Então, 0,9, né? O que ele vai ter que imprimir? Esse primeiro aqui, né? Aí, gente, observa que se na primeira condição já dá verdadeiro, ele executa esse bloco e nem executa o resto, ele nem se preocupa com demais. Então, aqui, ele só vai executar só o primeiro, ó, executou o primeiro, 0. E se for aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 6.000, quanto que vai dar a minha proporção? Minha proporção vai dar... Opa! Vou colocar 7.000 aqui, ó, no custo, para ter lucro. Minha proporção aqui está dando quanto? Está dando 1,2, arredondando, né? Aí ele vai perguntar, prop é menor ou igual a 1? Não. Aí ele parte para o próximo. Prop é menor ou igual a 1,5? Sim. Então ele já executa isso e simplesmente ele esquece que esses demais aqui existem, tá, gente? É assim que funciona. É igual está representado aqui, ó. Se ele já cair aqui no começo aqui, igual no vermelho aqui, se ele já cair aqui, ele nem executa os demais, tá? Ele cai aqui, já computa e pronto, acabou. Ele esquece que isso aqui existe. Simplesmente não existe, ele não avalia. Vamos pensar aqui outra situação aqui, ó, que... $11.000 aí. Vamos ver quanto que vai dar o prop. O prop vai dar 1,8, né? 1,8 é menor do que 1? Não. Então ele não executa isso aqui. 1,8 é menor do que 1,5? Não. Então ele não executa isso aqui, porque a condição é falsa. 1,8 é menor do que 2? Opa, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele cai aqui dentro. Aí ele vai executar exatamente isso aqui. E vai propor um aumento de 50%. Um lucro aí, né? Uma proporção acima de 2. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. Proporção 2,3. Aí ele pergunta, 2,3 é menor ou igual a 1? Não. Então ele esquece isso aqui, ele não executa. Poderia ter 1.000 comandos aqui, ó, que ele já ia pular direto aqui para a linha 61. Então ele pula aqui da linha 58 para a linha 61, porque a condição é falsa. Aí ele pergunta, 2,3 é menor ou igual a 1,5? Não. Então aqui da linha 61, ele já pula para a linha 64, ele simplesmente esquece que isso aqui existe. Aí ele pergunta, 2,3 é menor ou igual a 2? Não. Então ele não executa isso aqui. Então da linha 64, ele já pula para a linha 67. Aí aqui chegou ao fim. Aqui ele tem que executar. É esse caso aí. Pronto, acabou. E ele vai propor que um aumento de 100% da área de plantio. Tudo bem, gente? Então ele vai escolher. Aqui eu tenho 4 alternativas. Aqui dá para ver, né? Certinho. Aqui dá para ver também, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4 alternativas. E no final ele vai ter que escolher uma. Ele não vai poder escolher 2. É uma e pronto. Essa é a decisão. Aí eu posso colocar isso aqui numa função, né? Essa função aqui, né? É expansão de área. A gente encerrar a aula aqui, só colocar na função. O que eu vou ter de entrada? Receitas, custos e área atual. Eu quero saber justamente quanto que vai ser minha área no futuro. Eu vou copiar isso tudo para cá, ó. Gustavo, Oi. eu ali no curso também, tá? Que você escreveu. Beleza. Ia me dar um tamanho de erro daqui a pouquinho. Aí aqui tem indentado certinho, aqui não tá. Eu vou só apertar aqui, apertar o table aqui, que ele agora sim tem indentado certinho. Aí vou mudar o nome aqui, né? Não vou deixar 2021, porque essa função aqui vai poder funcionar independente do ano, né? Que eu vou mudar isso aqui. Tudo que é 2021, ó, eu vou mudar, ó. Aí, quando eu seleciono, tá vendo que ele me facilita? Que ele deixa tudo na mesma cor? Aí eu sei exatamente aonde eu tenho que mudar. Inclusive, ele deixa até marcado aqui, ó. Ô, Gustavo, existe alguma coisa que facilite mudar o nome desses? Tem. Tem De o... uma vez substituir? Acho que é o Ctrl H aqui, ó. Se for muita coisa,
Cadê? Aqui, ó, pesquisar. Deixa eu apertar o Ctrl H aqui, ó. Não. Ctrl F. Editar. Aqui, ó. Por exemplo, eu quero substituir aqui, ó, essa área 2022 para o próximo ano. Dei 2 cliques aqui, selecionei, eu vou vir aqui em substituir. Aí você quer substituir a área 2022 pelo quê? Área prox, do próximo ano. Aí você pode ir um por um, ó, quer ver, ó? Você pode substituir um por um, ó. Tá vendo que ele está substituindo um por um? Substituiu aqui. Localizar próximo. Substituir. Localizar próximo. Substituir. Localizar próximo. Ou então pode ser tudo também, ó. Só que eu não vou colocar tudo, porque senão vai substituir esses de cima também. Isso aí foi no Ctrl F. Não, na verdade foi aqui, ó. Eu apertei, eu vim aqui em substituir, ó. Aí você vem em substituir, você fala o que você quer substituir e pelo quê. Beleza. Obrigada. Aí aqui eu também tenho que mudar também, né? Receitas. Opa. Custos. E aqui eu vou retornar aqui a área. A área da próxima safra. A área prox. Aí que eu vou deixar 2022, mas o certo seria mudar aqui para o ano também. Então aqui é SPI aqui, né? 4.000 de receita, 5.000 de lucro e 200 hectares. Tá lá. Área de plantio em 2022, 200 hectares. Ou seja, não aumentou, né? 0%. Só para cair nas 4 aqui. Vou aumentar 20% aí, né? Aumentou 20%. Que vai aumentar 50%. E aqui vai aumentar 100%. Beleza, gente? Então essa é a operação condicional. Na aula que vem a gente vai aprender a fazer condicionais mais sofisticados. Por exemplo, aqui a gente poderia muito bem fazer algo assim, ó. Proporção prop maior que 1, and, ou seja, e prop menor ou igual a 1.5. Mas só que a gente nem precisa, porque obrigatoriamente, se ele não é menor que 1, menor ou igual a 1, ele vai ter que ser maior. Então aqui nem precisa. Mas na aula passada, na aula que vem, a gente vai aprender como que a gente cria esses condicionais mais sofisticados, para a gente criar mais de uma condição. Aqui todas as nossas decisões são baseadas em uma condição. Mas só que é comum a gente ter mais de uma condição para a gente tomar decisões, que é justamente que a gente vai trabalhar aqui na próxima aula, que é de operações, os operadores lógicos, que a gente vai ter a oportunidade de combinar mais de uma condição. Por exemplo, às vezes a nossa decisão também, além do nosso sucesso, a gente pode considerar também, às vezes, o momento da economia atual. Eu tive lucro, mas o momento está desfavorável, os insumos estão muito altos, eu posso manter, mesmo eu tendo lucro, eu posso manter a mesma área. Vocês entenderam? Então eu posso ter mais de uma condição combinada para no final das contas eu ter uma decisão mais acertada. Então eu posso combinar mais de uma condição. Aqui eu só trabalhei só com uma condição, ó. Uma condição e uma condição.
Na aula que vem a gente vai trabalhar, a gente vai aprender como que a gente combina mais de uma condição. A gente vai aprender os operadores lógicos, que os principais é e ou. Esses são os principais. A gente vai aprender sobre a tabela verdade, como que a gente combina verdadeiro com falso, o que que dá. E a gente também vai aprender como que a gente aprende o condicional, as operações condicionais alinhadas, que é quando a gente combina, né? E aqui, por exemplo, dentro desse bloco de condição aqui, ó, tem outra condição. Tá vendo? Ó? Eu tenho um bloco e dentro desse bloco aqui eu tenho outra condição para criar condicionais mais sofisticados. E é aqui que a linguagem de programação faz toda a diferença, porque às vezes fazer isso aqui no Excel ia dar muito trabalho, ia ser muito complexo de se fazer. Na linguagem de programação vai ser relativamente simples. Vocês concordam comigo que isso aqui não é tão difícil de entender? Ó? Aqui eu tenho uma condição, se for verdadeira é isso. Se for falsa, você parte para o próximo. Avalie essa condição. Se for verdadeira, é isso. Se for falso, você parte para o próximo. Se for verdadeira, é isso. Se for falso, você parte para o próximo. Aí que chegou no caso contrário. Se todas essas condições aqui forem falsas, aí ele vai executar exatamente isso aqui. Beleza, gente? Mas é isso. Então, já vou encerrar a gravação para não ficar muito longa. Obrigado pela atenção, mas podem ficar à vontade aí para fazer